capazes, mulheres virtuosas. E eu quero me apresentar em agradecimento ao Senhor por essa porta que eu fui criada. Hoje, poder trazer uma palavra a respeito de saúde emocional. Eu sou a Sabrina Chilena, tenho muito orgulho desse Chilena, que é o nome da minha avó. Muitos aqui conheceram, outras não. Se quiser, ele até conheceu minha avó, Chilena Neide, lá da Rua Caminho dos Mendes, merendeira do Amanda Velasco. Alguém conheceu minha avó, Chilena? Alguma? Aqui, ó. Muitas conheceram minha avó. Ela mesmo se presenteou, botou Sabrina Chilena. Ela botou a homenagem dela mesmo em mim. Foi muito interessante. Mãe, escolhe o nome da minha segunda filha. Então vou fazer uma homenagem a mim, Sabrina Chilena. Então botou. Criança não era muito fácil, né? Chilena, assim, no nome não era. Tem uma amiguinha lá que eu estudei com o irmão dela. Não era muito fácil, não. Mas hoje eu tenho um orgulho tão grande. E a nossa mente, ela vai modificando. Então hoje eu tenho um olhar diferente quanto a isso. E eu sou casada também. Algumas irmãs conhecem meu esposo. Tenho uma filha, Ana Luísa, tem 6 anos. É um milagre do Senhor na minha vida, na minha existência. Projeto de um milagre realmente que o Senhor tinha planejado na minha vida. Conversei rapidinho ali com Gisele. Talvez hoje eu não estaria aqui, a minha filha também não. Mas aprove ao Senhor que eu estivesse aqui, a minha filha também. Não foi fácil, mas estamos firmes. E sou dessa igreja desde o ventre da minha mãe. E hoje vocês não têm ideia da emoção que eu estou sentindo, gente, de poder falar aqui para vocês de um assunto tão importante, saúde emocional. Aí nós vamos entrar. Quando nós falamos desse assunto, não posso chorar? Eu não sou chorona, as irmãs sabem que eu não sou chorona. Irmãs, eu prometo que eu não vou me alongar, porque eu sei que depois do café bate aquela preguicinha que é normal, nosso estômago começa a concentrar toda a nossa energia para o estômago, e aí a gente fica com aquele soninho, é normal, porque a gente comeu, tudo que é energia vai concentrar para o estômago. Ó, confirmou, ouviram aí o barulho? Irmãs, quando a gente fala de saúde emocional, tem toda a ligação com o que a Gisele já acabou de falar. Só que, eu vou pegar um gancho. Quantas irmãs aqui conhecem de erva? Por exemplo, antes da minha gravidez, a irmã Maria, Leleia, antes da minha gravidez, eu estava com infecção urinária. Aí, prontamente, veio aquela moça de cabelo branco ali, Leleia, me deu aquele ramo de flores, cheio de chá disso, chá daquilo, não sei se ela vai lembrar. Irmã Leleia, cheia de chá. Por quê? Quando eu falei o que eu estava sentindo, ela, opa, isso deve ser infecção urinária. Se eu falasse com outra irmã, estou sentindo uma dor aqui, geralmente a gente já conhece o nosso corpo. Geralmente a gente tem logo um remedinho. Essa dor é na sua coluna? Deve ser, Torcilax. Você toma um Torcilax, você vai melhorar rápido. A gente até se acha. E eu não estou indicando, irmãs, que a gente faça automedicação, porque isso é muito sério. O que é bom para a Gisele não vai ser bom para mim. Mas a gente não tem isso. A gente deu... eu acho que isso daí deve ser... Olha, minha mãe teve isso aí. Aí quando a gente fala outro sintoma... a minha prima estava com isso, tomou isso, ficou boa. Porque a gente já começa a conhecer como que o nosso corpo funciona. Não é verdade? Mas quando a gente precisa conhecer como que a minha mente funciona, aí eu não sei. Não sei para onde eu vou, não sei o que eu faço, não sei o que eu penso. E aí eu vou pedir para vocês passarem a minha querida amiga lá em cima. Ficou um pouquinho pequeno. Aqui ficou melhor, para mim ali ficou um pouquinho menor. O primeiro pilar para a gente conhecer e ter saúde emocional é o autoconhecimento. Ali a gente não aprendeu autoexame da mama? Só que a gente precisa também realizar uma coisa chamada autoconhecimento. Tem gente que está aí na flor da idade, com os seus 60, 70 anos, e até hoje não conhece o funcionamento do seu cérebro, não conhece as suas emoções. Por que eu ajo dessa forma? Por que eu sinto dessa maneira? Por que eu vou sempre por esse caminho? Eu sei que eu não vou me dar bem, eu faço dessa forma, não vai ser legal, o final vai me dar uma consequência ruim, mas eu acabo fazendo de novo aquilo. Por exemplo, se as irmãs forem casadas, cada um tem um tempo. Eu vou dar minha experiência. Eu sou bem acelerada, bem expansiva. Meu esposo é aquele homem calado.
é muito quieto. É claro que na intimidade com os amigos bem íntimos, ele se solta mais, né, Vitória? Mas ele é aquela pessoa. O tempo dele de resolver um problema não é o meu tempo. Quando a gente namorava, eu dizia assim, você vai para sua casa, eu vou ficar na minha, a gente vai ficar assim, com esse problema para resolver. E ele calado, aquilo me corroía. Eu dizia, não é possível. Ele vai para casa e aquilo me trazia um mal tão grande. E eu queria só discutir. Gente, demorou muito tempo para eu entender que bastava esperar. Não era nem deixar de resolver. Porque um problema a gente quer resolver, não é, irmã? Mas eu não entendia que ele tinha um tempo para resolver diferente do meu. Gente, foi uma virada de chave quando eu entendi que ele era tão diferente de mim e eu não podia tratá-lo como eu gostaria que eu resolvo, mas ele não, ele tem um tempo diferente. Então, assim, eu estou dando um exemplo de casamento, mas pode aplicar nas suas amizades, pode aplicar em vários âmbitos da sua vida. Autoconhecimento é o processo de conhecer a si mesmo e não raso, profundamente, seus valores, forças e fraquezas, emoções, motivações e os seus comportamentos. A gente vira, irmãs, como se fosse um detetive, sabe? Por que eu estou sentindo isso? E a gente vai se perguntando, por que eu estou com essa tristeza? Por que essa situação me causou isso? Então, vamos lá. É uma investigação individual, contínua, que busca identificar e compreender seu próprio funcionamento e compreender as origens das crenças que carregamos. E o que são crenças, Sabrina? É a forma com que eu me vejo, é a forma com que eu vejo os outros e é a forma como eu vejo o mundo. E essas crenças, eu vou passar, vamos falar dos valores, depois vamos entrar em crenças. Valores, que nós falamos lá a respeito do autoconhecimento. É o que realmente importa para você na vida. É aquilo que para mim é muito significativo, muito sagrado, vem da minha geração, é aquilo que eu acredito como valor. Por exemplo, roubar eu sei que está fora dos meus valores. Pegar um troco lá do motorista a mais e ficar escondidinho, eu sei que isso não faz parte dos meus valores, eu não fui criada assim. Agora, a gente pensa que só a gente tem isso. Tem pessoas que têm valores diferentes, que acham, se ele me deu, bobo ele, né? Vou guardar aqui no meu bolso, porque os valores dele são diferentes dos meus valores. Forças e fraquezas. Para trás? Então, vou acabar lendo por aqui, então. Forças e fraquezas são as suas habilidades, aquilo que você tem traquejo, que você já domina. E as áreas que eu preciso de desenvolvimento. Emoção. Como você se sente e como você expressa e se regula. Já viu quando você está num momento de um pico de estresse muito grande, você não sabe o que fazer? Que você fica batendo a cabeça, como a gente fala? Como é que eu posso me regular? Mas sabe por que a gente não sabe? Porque a gente não se conhece. A gente não sabe a origem daquela emoção, a gente não sabe o porquê que eu estou daquele jeito. E a gente vai passar. Vamos lá, que eu não quero demorar, mas se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem aí. Então, as crenças são as convicções mais profundas e duradouras que temos sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre o mundo. Elas se formam geralmente na infância, através de experiências repetidas e interações significativas. Ou seja, essas crenças que nós chamamos de crenças centrais, ela está desde a minha concepção. O que eu ouço dos meus pais, a forma que eles se dirigiram a mim. Talvez eu esteja aqui diante de mulheres com crenças de que você não tem valor, de que você não serve para nada. Mas por que eu penso assim? Porque de repente em algum momento da sua vida você ouviu isso de alguém importante para você. Porque se você ouve de uma pessoa que você não tem ligação, aquilo vai entrar aqui e sair aqui. Mas de repente você teve uma infância totalmente ligada a escutar questões como você não presta, você não serve para nada, eu não sei para que você está aqui nesse mundo. Então, assim, nós escutamos coisas que nos fazem ter crenças. E aí eu vou passar ali para baixo. Exemplos de crenças centrais. É o desamparo. Quem nunca pensou? Sou incapaz, sou fraco, sou um fracasso, não consigo fazer nada certo. Você não precisa levantar a sua mão, mas certamente alguém aqui concebe essa crença.
acha que não serve para nada, que não vai dar certo. Ai, tudo que eu faço dá errado, tudo que eu pego para fazer, nada vai à frente. Vamos lá. Desamor. Não sou amável, sou indesejável, vou ser rejeitado, sou defeituoso. Essa é uma outra crença, a crença do desamor. E uma terceira, que são 3 crenças centrais, é a crença do desvalor. Ser moralmente ruim, sem valor ou perigoso. Irmãs, tudo na nossa vida, a gente tira agora a questão espiritual. A gente sabe que o Espírito Santo, ele é capaz de estar acima de todas as emoções que nós sentimos, de tudo que nós vivemos, ele está acima. O Espírito Santo, ele é capaz de mudar as nossas crenças. Mas fora a parte espiritual, nós temos essas 3 crenças centrais, que estão conosco desde lá da nossa infância. E para exemplificar, é como se fosse um alicerce de uma casa. Sabe? O alicerce da casa. É dali que a gente tira até a nossa vida adulta, tudo que a gente rege dali para frente. Só que eu vou dizer um segredo para as irmãs. Deus e profissionais, ele tem uma picareta santa. Sabe o que ele faz com crenças disfuncionais como essas que nós lemos? Ele faz você saber quem você é, se conhecer e pegar essa picareta, e quebrar alicerces que não te constroem. Ele faz você pegar essa picareta e derrubar palavras como essa. Eu não sou nada, eu sou um fracasso. As pessoas não gostam de mim, as pessoas olham torto para mim. E o Espírito Santo e profissionais da saúde, como psicólogos, a gente tem as pessoas da saúde, eles são capazes, e principalmente Deus, de nos dar essa picareta, e a gente vai quebrando tudo que não nos constrói coisas boas, coisas que vêm do Senhor. E nessa tarde o Senhor tem para dizer ao teu coração: você não é essa estrutura que fizeram você ser. Você não é, ou você não precisa a partir de hoje ser aquilo que a sua mãe talvez disse para você, aquilo que o seu pai proferiu à sua vida, aquilo que alguma tia, alguma avó disse que você era ou que você seria. E sabe o que a gente faz a partir disso? Já que a gente pegou a picareta e destruiu, o que a gente precisa fazer? Uma reestruturação daquilo que nós somos, e principalmente daquilo que nós somos em Cristo Jesus. Então, se nessa tarde você entrou aqui com uma expectativa sobre si, com um olhar sobre si, eu não sou bom no que eu faço, nem naquela igreja eu vou mais. Não vou porque ninguém gosta de mim naquele lugar, as pessoas não falam comigo, e isso tudo faz parte de uma crença, da forma com que eu me vejo. Então, para a gente mudar isso, a primeira coisa é o autoconhecimento. Vamos passar para a gente ganhar tempo. O primeiro passo para o autoconhecimento é identificar e nomear as emoções. Pergunte a si mesmo: o que eu estou sentindo agora e por que eu estou sentindo isso? Através desse monitoramento de pensamentos, somos auxiliados a entender a conexão entre nossos pensamentos, emoções e comportamento. Agora eu vou usar aqui as irmãs, tá? Por exemplo, eu sempre uso a Aninha, ela deve estar até assim, ai meu Deus. Não, gente, eu vou usar aqui a irmã Alice e vou usar a irmã Ana aqui, tá? Só como exemplo. Vamos entender uma questão, tá, irmãs? Por exemplo, a irmã Alice e a irmã Ana trabalham numa empresa muito grande, mas por algum motivo essa empresa quebrou, faliu, e as duas irmãs, elas foram chamadas lá para falar com o RH, tanto a Alice, tia Alice, quanto a Ana, tá? A Alice foi chamada: olha, infelizmente a empresa quebrou, nós não vamos continuar e nós estamos te dispensando, tá? E aí chamou a Ana também. Ana, você está dispensada do seu trabalho porque nós não vamos continuar mais. A Alice vai sair de lá arrasada. E qual foi a situação, irmãs? A demissão, certo? A tia Alice vai sair de lá, não sabia. Eu acho que ninguém mais vai ser mandado embora, só eu, porque eu devo ter feito alguma coisa de errado. Aí ela vai para casa, se isola, fica lá no quarto escuro, não quer ver ninguém. O que eu vou fazer agora? As contas para pagar. Eu estou desesperado. A gente não lembra nem que tem o Senhor, a gente nem ora. Só se consome por aquele desespero, por aquela ansiedade pelo que vai acontecer. A irmã Ana
Aconteceu a mesma coisa, irmãos. Só que ela saiu de lá pensando, fui mandada embora, tá bom. Eu tenho 4 meses de auxílio-desemprego. Eu, nesse tempo, vou sair botando currículo para tudo quanto é lugar. Eu também vou me especializar num cursinho da prefeitura que eu vi que era de graça. Sabe o que vai acontecer? Eu vou conseguir um emprego melhor do que esse. Olha só, irmãs, a situação foi igual para a irmã Ana, a situação foi igual para a irmã Alice. Só que a irmã Alice se desesperou. O pensamento, a emoção dela foi qual? Ansiedade. A da irmã Ana foi esperança. Não, se eu sair desse, eu vou conseguir o melhor. Irmãs, não é fácil você trabalhar o seu pensamento ao seu favor. Não é fácil você sair de um problema. Por exemplo, vamos lá. Gisele falou. Alguém descobre um diagnóstico, infelizmente, uma vai esconder da família e só vai ser descoberto que o Espírito Santo vai conduzir aquela neta, né, para descobrir. Outra não, caramba, eu descobri essa doença, não gostaria que isso acontecesse, mas agora eu vou correr, eu vou me cuidar, eu vou falar para alguém para me ajudar. Então, irmãs, a gente tem que parar de entender que as situações fazem eu agir de maneira A ou B. É a forma com que eu penso é que vai definir as consequências para a minha vida, tá, irmãs? Então, esse autoconhecimento é a chave para que a gente tenha saúde emocional. Vamos passar lá. O modelo cognitivo é o que eu acabei de falar. Aconteceu uma situação, que foi o desemprego ou uma doença, e aí vem os pensamentos. Agora eu não consigo pagar minha conta, agora eu estou desesperada, e aqui... então eu vou pegar o auxílio, vou sair botando o currículo. É uma situação de esperança. Aqui foi uma situação de desesperança. E aí vem a reação, tanto emocional, ali veio a ansiedade, o suor, o coração batendo forte, que são questões ligadas à ansiedade. E ali o meu comportamento se trancou no quarto, não quis ver ninguém. Aqui foi para a Xerox fazer um currículo bem rebuscado e tentar uma colocação nova no mercado de trabalho. E o Senhor quer tratar conosco a respeito disso, a forma com que eu penso, a forma com que eu me enxergo. Às vezes você entrou aqui se sentindo nada, se sentindo sem valor para ninguém. Talvez alguém te chamou e você relutou. Eu vou fazer o que lá? Eu não quero saber não. Se vier a doença, veio. Eu não quero saber. Você tem valor. Você não está aqui por acaso. O Senhor te trouxe para te dar uma sacudida, para que você entenda que você foi projetado por Ele. E aquilo que te falaram, que te feriu, que te magoou, não é o que você é. Você tem que entender, não importa a sua idade. Sabrina, já passei muito, agora o que eu sou e pronto. O que o pastor fala, síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vou viver assim e eu vou morrer desse jeito. Não, hoje o Senhor quer dar reestruturação, o Senhor quer trabalhar o nosso emocional, amém? Vamos lá, vamos passar para ninguém ficar com sono. Quando você entende por que sente o que sente, a emoção não te pega de surpresa. Você passa a ter mais controle sobre as suas reações, em vez de deixar que a emoção controle tudo na sua vida. A gente fala que a psicologia, ela trata desses 2 pilares, razão e emoção. Quando está desequilibrado, é muita emoção, a razão fica esquecida, dá problema. Quando é ao contrário também, muita razão, sou muito racional, não tem esse negócio de coração, não. É tudo assim mesmo. Não, a gente precisa entrar em um equilíbrio. Razão e emoção. Amém? Vamos passar. Lá. Só geramos mudanças, Gisele falou isso. Só geramos mudanças em nós, em nosso comportamento, em nossa mente, quando a gente se conhece. Irmãos, quando a gente conhece a nossa casa... Lá na minha casa eu costumo mudar muitas coisas de lugar. Aí às vezes Luísa chega da escola e fala assim, dá um susto, que o sofá estava assim, agora está assim. Então assim, porque ela já conhece aquela casa. E eu te convido, mulher, eu te convido, irmã, a se conhecer, entender as suas emoções e entender o que você sente. Vamos passar. Ali, irmãos, eu vou citar só algumas, vocês podem tentar ler, que são as distorções de pensamento. Aquilo que as pessoas nos trazem, a gente acha que já está sabendo de tudo e acha que é aquilo mesmo. Por exemplo, prevenção do futuro. Vou ler esse aqui. Fazer previsões
somente negativas para o futuro. Quem aqui já pensou, eu consegui esse trabalho, mas eu vou chegar lá, ninguém vai gostar de mim, vai ser um trabalho que não vai ser legal, eu acho que não vai dar certo. Irmãs, nosso pensamento está trabalhando contra nós. Nós estamos deixando uma emoção modificar um futuro maravilhoso que a gente poderia ter. Vou citar mais um, olha lá. Leitura mental, isso a gente faz, olha, eu assumo. Até eu, às vezes, a gente dá essa escorregada. Olha a leitura mental. Achar que sabe o que os outros pensam sem ter evidências. Por exemplo, passei aqui, Gisele olhou para mim, aí por acaso ela olhou um papel no chão e fez assim. Essa menina está me olhando de cima a baixo. O que ela está pensando? Está me olhando assim estranho. Gente, a gente pressupõe que o outro está pensando a nosso respeito. Mas por quê? Porque existem as crenças lá atrás. E é exatamente o que o Senhor quer transformar em nós. Então, Gisele estava me olhando de cima a baixo, ela viu um papel, chamou a atenção dela, ela olhou e voltou a olhar para mim. Mas se eu perguntasse aqui, irmãs, eu acho que alguém levantaria a mão. Quem já colocou assim na mente, essa pessoa está atravessando a rua para não falar comigo? Eu tenho certeza, ela me viu, disfarçou e atravessou para não falar comigo. Olha só, irmãs, eu não vou dizer que 100% das vezes alguém não possa ter realmente atravessado para não falar. Mas em muitas vezes a gente já faz a leitura mental. Atravessou a rua para não falar comigo. A gente já sai, Ana, vou sair lá do conjunto das irmãs. Por quê? Passei na rua ali, em frente ao Bambam, aquela irmã ali, não falou comigo. Irmãs, a gente faz leitura mental, a gente acha que conhece tudo. Mas qual que é o meu olhar? O meu olhar é das minhas crenças, é daquilo que eu ouvi lá atrás e fica até hoje reverberando e pulsando. O Senhor quer dizer que você é muito mais do que você imagina. O Senhor quer te dizer que você é tudo aquilo que a palavra diz que você é, e você está preso em crenças, preso em pensamentos, porque lá atrás alguém te falou alguma coisa e isso está reverberando, está modificando a sua história. 40 anos, 30 anos, 20 anos vivendo uma vida amarrada a pensamentos que te destroem. Mulher de Deus, eu trouxe uma palavra aqui para a tua vida. Em nome de Jesus, não se agarre àquilo que te disseram há 40 anos atrás, há 30 anos atrás. Você é mais, mulher, você é muito mais. Eu não vou citar todos, irmãos, que é personalização. Tem um que é sobre catástrofe. Tudo que eu vejo, acho que vai dar errado. Fulano vai fazer um aniversário. Vai faltar bolo. Meu Deus do céu, eu já falei que vai faltar bolo. Aí se faltar mesmo, você fica, eu falei. Eu disse que ia faltar bolo. Aí compra o refrigerante. Ninguém vai gostar desse refrigerante. Esse refrigerante é ruim. Então, assim, tudo é uma catástrofe. Tudo é um problema. A gente fica numa vida... Sabe o que a palavra diz sobre isso? É aquele pingo de água que fica caindo e você se incomoda e você não consegue resolver. É exatamente isso. A mulher rixosa é a mulher que te causa... Quando ela chega, você... Alguém já trabalhou com alguém assim? Que eu vou falar da igreja, né? Alguém já trabalhou? Quando chega... Meu pai até fala também essa expressão. O jardim está florido. Aí tem um sapinho desse tamanho morto ali no cantinho. Aí ela olha o jardim... Que sapo morto é esse? Que cheiro horrível! Mas esqueceu que tem um jardim tão lindo, tão florido, que você pode simplesmente pegar o sapo e jogar fora. Pega o sapo, irmão, joga fora. Seu marido chegou, não comprou a mortadela defumada, comprou a normal. Irmã, joga esse sapo fora. Era uma mortadela. Sempre faz. Aí você chama, filho, você está sempre comprando errado. Vamos lá. Essa fala... tranquila, ela é capaz de sair da tua boca, da minha boca. Mas a gente já tem tantas crenças, sabemos que somos tão... Aí tem ali, olha, julgamento, a gente só olha julgando o outro. Então a gente está tão arraigado que a gente acha que a gente não consegue mudar. Mas lembra que tem uma picareta santa aqui nessa tarde, onde a gente vai destruir estruturas feitas, faladas pelo homem, e nós vamos entender que nós somos diferentes, podemos ser diferentes. Vamos passar. Eu acho que a parte do autoconhecimento nós já acabamos. Estou tentando acelerar um pouquinho. Outra coisa que nós vamos falar agora é respeitar as diferenças.
Quem é que lembra que eu falei do meu esposo? Gente, ele é totalmente... Quem aqui é casado com o oposto? Levanta a mão. Ah, gente... A maioria é casada com o oposto. Eu sou a pessoa que gosta de, sabe, falar, gesticular. Ah, o sino tá vindo lá atrás. Ó, isso não é um defeito, gente, nem dele nem meu, mas ele é muito diferente de mim. Agora eu vou chamar aqui, peraí. Vou chamar a irmã Fátima. Só a irmã Fátima, vou fazer com a irmã Fátima, pronto. Respeitar as diferenças é ter empatia, é se colocar no lugar do outro, entender que a vivência do outro, as crenças do outro são diferentes das minhas. Agora eu vou pedir a irmã Fátima. Irmã Fátima, tira seu óculos. Esse aqui tá novinho, tá, irmã? Tá com conjuntivite não. Tá bonitinho. Ó, se você olhar, que cor que você tá vendo assim? Ai, eu tô louca. Tá tudo meio marrom. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Irmãs, ó, quando eu coloco esse... Fiquei bonita, irmãs? Quando eu coloco... Eu não perguntei, né? A irmã Fátima também ficou bonita, não ficou? Minha irmã nem usou, eu peguei emprestado com a minha irmã. Quando eu coloco esse óculos aqui, eu tô vendo tudo amarelado, marrom. Meio... A palavra certa eu acho que é âmbar, né, irmã Fátima? Agora a irmã Fátima fica com esse óculos aqui. Eu vou botar agora o meu, ó. Baratinho ali na Aline, gente, vende ele roupa. Eu já coloquei esse aqui, irmã, vou te emprestar. Totalmente escura a igreja, tá totalmente escura. Agora a irmã coloca aqui pra ver, vê se vai ficar bonito também. Ó. Combinou com a roupa dela. Ficou bonito, gente? Ó, palmas pra ela, gente. E agora, Fátima tá rouca. Tá bem escuro. Tá bem escuro, né? Então pode me emprestar, te agradeço muito. Irmãs, o que isso significa? Que cada um enxerga a vida de uma forma. Cada uma teve uma história, cada uma teve uma vivência. E não dá pra gente se basear achando que a gente entende o outro. Minhas irmãs, nós precisamos nos colocar no lugar do outro. E nem sempre entender que a dor do outro ela é pequena porque eu passei por ela e eu tirei de letra. Essa doença, eu passei por isso aí, eu tirei de letra. Tá exagerando, reclamando a beça, irmãs? Não dá pra gente colocar a lente do outro. Cada um tem uma vivência, tem uma história. Eu tenho uma irmã aqui que eu não vou citar, que eu sei que ela se emociona. Ela tem uma perda e sempre eu converso com ela pelo WhatsApp, quando ela posta essa perda. Para ela é muito significativa, mas porque ela teve essa perda de uma pessoa que foi muito especial para ela. Talvez uma outra pessoa que tivesse essa mesma perda não sentiria igual, porque essa pessoa não foi presente, essa pessoa não foi amável, essa pessoa... Posso citar? Posso? Então eu vou citar que eu já fiz a minha irmã chorar, então eu vou citar que ela entendeu na hora que era ela. A irmã Aninha, ela perdeu seu herói, quantos anos, Aninha? 17 anos. E a Aninha, todo ano, ela posta porque foi um paizão. Eu conheci irmão Antônio, falo até irmão Antônio. Eu conheci o Antônio, foi meu vizinho de muitos anos, mais vizinho da minha avó. E foi um paizão. Então, essa dor para ela é diferente da dor de uma pessoa que teve um pai ausente. Que teve um pai que batia. Que teve um pai que dizia que você não presta para nada. Você vai morrer. Eu não queria nem que você tivesse nascido. Irmãs, dá para colocar o óculos de Aninha numa pessoa dessa? Não dá. Não dá. Então a gente tem que parar de achar que a gente sabe tudo, que o outro não sabe nada, que a dor do outro é pequena, que o problema do outro, se ele passasse o que eu passo... Mas, irmãs, para ele está doendo demais, porque ele tem uma lente diferente da minha. Talvez eu já fui curado daquilo e o outro ainda não. Me perdoa, tá, Aninha? Fiz a minha irmã chorar. Mas eu também me emociono porque eu conheci o Antônio, ele era um homem exemplar, respeitoso demais. Eu ia para casa dela brincar de festa de boneca, gente. Fazia gelatina, fazia tudo. E ele sempre aquele homem amoroso. Então é por isso que a gente se emociona. Hoje é gratidão por ele ter existido, né, Aninha? Então é isso, irmãs, a gente precisa desenvolver essa empatia. Empatia nada mais é do que pegar o óculos do outro e tentar colocar. A irmã Fátima estava com o óculos, viu tudo amarelado e eu vi tudo preto, porque o meu era diferente do dela.
fala. A minha visão sobre a vida é diferente. Eu tenho uma estrutura, a Fátima tem outra. Eu tenho laços que são diferentes dos laços dela. Então a gente precisa desenvolver essa empatia dentro da igreja, dentro do seu matrimônio, dentro do seu ciclo de amizades. E vamos lá, se colocar no lugar do outro, compreender. Pode passar, Yasmin. Ali eu vou deixar para vocês só lerem. O respeito às diferenças é um pilar fundamental para a convivência harmoniosa em qualquer sociedade, ambiente de trabalho, grupo social, inclusive aqui dentro da igreja. Ele se baseia no reconhecimento de que cada pessoa é única e possui sua própria história, valores, crenças e características. Pode passar, Yas. Nós já estamos terminando, irmãs. E agora eu quero terminar falando sobre o perdão. Eu fui dar uma falada lá com a minha mãe e falei, mãe, eu quero falar disso, disso e disso. São 3 pilares, autoconhecimento, respeito às diferenças e sobre o perdão. Aí quando eu falei, minha mãe arregalou um olho. Nós falamos sobre o perdão, não sei se foi na quarta-feira. Na quarta-feira eu fiquei assim, muito feliz de saber que o Senhor lá atrás já tinha planejado. Agora eu vou fazer uma pergunta para as irmãs, tá? Eu esqueci o meu liquidificador em casa. Mas eu peguei esse velhinho ali da igreja. Irmãs, isso aqui todo mundo conhece, toda dona de casa conhece. Para quem não consegue ter alguma limitação, eu estou segurando um liquidificador. E aí, lá na minha casa, tem um pé de acerola muito grande, irmãs. E a gente faz muito suco de acerola. Às vezes a gente mistura com maracujá, às vezes mistura com limão, mesmo sendo bem ácido, fica muito gostoso. E aí, há um tempo atrás, eu esqueci esse liquidificador com todo aquele bagaço de acerola. Quem já fez suco de acerola, levanta a mão. Acho que a maioria já fez suco de acerola. E quando esse bagaço fica lá no liquidificador, o que acontece, irmãs? Resseca, fica tão ruim de limpar aquilo, fica tão grosso, que a gente tem que deixar o quê? De molho, né, tia Alice? A gente vai lá e deixa de molho. Eu não quero me demorar no perdão, mas eu quero dizer para vocês que nós precisamos resolver coisas, que nós não podemos deixar mais sujeira dentro de nós. E por que eu falo isso? Porque quando a gente não se lava, não se purifica e não perdoa, a gente fica cheio daqueles carocinhos de acerola, sujando ali o nosso coração. A nossa mente a gente fala, né, mas entendemos pelo coração. E o Senhor me trouxe também aqui nesse momento para que a gente, em nome de Jesus, pudéssemos, assim que acontecer alguma coisa, perdoar, não guardar. E aí, o que acontece quando a gente faz o mesmo suco e a gente fala assim, opa, deixa aqui, peraí, antes de beber eu vou dar uma lavadinha nesse copo aqui. O que acontece, irmãs? Sai fácil. Aquela sujeira do liquidificador não fica impregnada, não me causa problema. Eu logo lavo, às vezes só passando uma água, já sai, já fica limpo. Então nós precisamos entender nessa tarde que nós não podemos demorar mais nem um minuto a liberar o perdão. E lá a gente tem escrito o perdão, um presente para você mesmo. Perdoar não é esquecer o que aconteceu. A gente não tem amnésia sobre aquilo que aconteceu, mas a gente consegue liberar e só ter a lembrança daquilo. Pode voltar, Yas. Vamos lá. Não é esquecer o que aconteceu ou dizer que a pessoa fez a coisa certa. Por exemplo, a pessoa me fez o mal, não, eu que devo ter errado, ela não fez nada de errado, não, foi eu mesmo. Não. Quando alguém erra, essa pessoa literalmente errou. Mas a gente precisa liberar o perdão. E aqui vamos dizer, né? Perdoar é se libertar da raiva, do peso que você carrega por causa do que aconteceu. Pode passar, Yas. Perdoar é parar de se machucar por dentro. Em vez de ficar revivendo a cena daquilo que te fizeram, daquilo que te causaram, nós vamos dizer para nós mesmos, isso foi ruim, mas eu faço uma escolha. Eu não vou mais carregar esse peso. O perdão é uma decisão que você toma por você mesmo. E em nome de Jesus, talvez você foi uma convidada e você foi muito ferida.
você foi muito magoada. Você hoje pode dizer, Sabrina, mas você não sabe o que aconteceu comigo. Você não sabe o peso que eu carrego e eu não vou liberar perdão porque foi algo muito sério. Irmãs, eu não estou aqui para colocar os seus óculos e dizer assim, realmente. Não, eu não vou saber o tamanho do peso que você carrega, mas eu sei que emocionalmente liberar o perdão vai fazer você viver uma vida diferente, vai fazer você viver caminhos diferentes. A falta de perdão pode estar te limitando, pode estar fazendo você viver caminhos que não eram para você. Sabrina, mas Deus não sabe tudo o que vai acontecer, se era para ir para cá, eu tinha que vir para cá mesmo, mas nós temos livre-arbítrio. E nessa tarde eu quero te convidar a pensar em se conhecer mais, saber o motivo pelo qual você pensa dessa forma que você pensa. Eu também quero te convidar a respeitar a diferença entre você e o seu companheiro, entre você e os seus amigos, e também a liberar o perdão. Tudo isso vai fazer com que você tenha uma vida diferente. Sabrina, mas a minha vida está ok, está tudo bem. Essa palavra ela não veio tão direcionada a mim nessa tarde. Foi o que eu falei lá no início. Talvez ela não vá ser tão diretamente para você, mas você vai sair daqui com ferramentas para que você possa falar para outras vidas que, além da psicologia, o Senhor, Ele tem coisas grandes e firmes, maiores do que você imagina, maiores do que você possa suspeitar. Eu queria que você ficasse de pé nessa tarde. Amém? Aleluia. Oh, aleluia. Vou chamar a Vitória para a gente cantar uma canção. E eu vou encerrar contando uma história para vocês. Por que é tão importante a gente liberar o perdão? Que foi o último dos pilares que eu falei aqui. Porque um homem que não tinha pecado, fizemos muito mal para esse homem. Cuspimos no rosto desse homem que não tinha feito nada de errado. Chicoteamos esse homem, maldizemos, escarnecemos. E ele, sem pecado algum, ele não pegou a pedra para atirar em mim. Ele não olhou para mim e me rejeitou. Pelo contrário, ele me amou. Ele me ama. O maior exemplo de homem que perdoa foi Jesus Cristo de Nazaré. E nessa tarde eu quero dizer para você, sinta-se perdoado pelo maior amor do mundo. Sinta-se nessa tarde liberada. Libera perdão. Aquele homem te fez mal, aquela mulher te fez mal. E já tem anos que você não fala com essa pessoa. Já tem anos que você evita encontrar em qualquer lugar. Isso está paralisando a sua vida, está paralisando a sua fé. Uma mulher foi pecadora assim como eu sou, assim como você é. E ela foi rejeitada por muitos, mas quando Jesus se aproximou, ele não pegou uma pedra para atirar naquela mulher. Ele perdoou aquela mulher. E o que ela tinha para oferecer? Só pecado. Só pecado. Mas mesmo assim, Jesus amou e Jesus perdoou. Então eu queria que você ficasse de pé o quanto você pudesse, só para a gente louvar essa canção. Se você tiver vontade de fechar os seus olhos, feche. Se você tiver vontade de abraçar a Gisele, abraçar a Alessandra, minha mãe, a Aninha, abraçar a tia Alice, a Creuza, abrace, você tem essa liberdade, amém? Oh, aleluia! Sara, Senhor, as nossas emoções, ó Deus.
Deus querido que se faz presente em nosso meio desde o início. Oh, aleluia. O Senhor hoje nos ensinou tanto, Pai. O Senhor nos ensinou a olhar para nós, para o nosso corpo, com amor. O Senhor nos ensinou a verificar se estamos doentes ou não. E o Senhor também nos ensinou a olhar, Senhor, para as nossas emoções, para conhecer o nosso funcionamento. Ó Pai, em nome de Jesus, nos ensinou a respeitar as diferenças dos outros. Nos ensinou também a perdoar com o perdão que o Senhor nos dá nessa tarde. Ó Pai, esse louvor ele fala de transformação. E nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem poder para nos transformar. O Senhor tem poder para modificar as nossas estruturas. Aquilo que a gente nunca imaginou que mudaria, que a gente viveria dessa forma. O Senhor hoje nos mostrou que nós somos capazes de mudar. Ó Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém, amém.